A figura de linguagem, o rio Nilo. Para começar, é importante mencionar a frase com milênios de idade, sendo parte de um dos mais importantes livros sagrados que compõem a biblioteca da Torá, o Talmud. Esta frase define um princípio bastante importante da Torá. Entre aspas, não existe antes ou depois na Torá, significando que muitos elos da Torá não estão apresentados em sequência cronológica e que muitos assuntos que aparentemente estão ligados podem estar completamente desconectados. A terra e os desejos. Como continuação do uso da palavra terra como desejo, expandiremos as dimensões do Egito e do rio Nilo para conter toda a ambientação desta igualdade, muito importante no contexto da Torá. Para navegarmos minuciosamente sobre os termos metafóricos da Torá, expandiremos a combinação da palavra água, conhecimento, e terra, desejo, nos rios, cuja tríade consonantal, raiz, narrar, participa das mesmas palavras que significam rio, afluir, jorrar, convergir, brilhar e etc. Que na Torá, metaforicamente, significam mentalidade, forma de pensar ou mesmo convicção de um certo indivíduo, nação ou mesmo civilização, no presente caso o Egito, ou mesmo nos tempos modernos, utilizando uma palavra inglesa que caracteriza isso, como establishment, sendo um conceito muito importante que caracteriza aquilo que está estabelecido, ou um modo de pensar de um ser humano, ou mesmo uma determinada civilização durante um espaço de tempo. Mas o rio flui em mutação contínua, estabelecendo como metáfora a famosa frase de Heráclito, filósofo e pensador grego: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Que evidentemente passa a ser verdadeira, pois as ideias e conhecimentos fluem continuamente, sendo novas ideias e costumes acrescentados continuamente aos que já haviam sido estabelecidos, havendo também a substituição de outros que não mais se adaptam àquele contexto temporal. Atentando para os mínimos detalhes, vemos que os rios são formados pelas águas que representam o conhecimento, cujo caminho e formação do seu leito é determinado pela terra, com as suas formas e inclinações, determinando com isso o seu destino, pelo correr de suas águas, pelas limitações impostas no seu curso, metaforicamente pelos desejos ou terra. Veja-se que desta forma, toda a mentalidade de um indivíduo ou povo e tudo o que esteja estabelecido em suas crenças, costumes e modos de pensar são orientados plenamente pelos desejos, componentes resultantes daquela determinada nação ou de pelo menos daqueles que conseguem expressar de maneiras mais influentes os seus pensamentos, sendo uma consequência direta dos seus desejos. A visualização desta figura é muito importante no entendimento destes processos para poder entender o quadro que será apresentado no decorrer desse vídeo. A filosofia, os costumes, as artes, o comércio e mesmo as religiões, tudo determinado pelas formas de pensar, fundamentadas e forjadas inteiramente pelos nossos desejos em conjunto. O Nilo na Bíblia hebraica é exatamente isso. Ele é algo que, além de determinar as riquezas daquele lugar, também significa mentalidade reinante,
com todas as suas implicações. Desta forma, o Nilo era um deus para os egípcios. Era representado pelo deus Hapi, que tinha seios que significavam fertilidade e barriga proeminente, simbolizando estar farto ou de barriga cheia. A palavra para o Egito no hebraico é Matzre, ou Mitzraim, no plural. Palavra essa que em hebraico significa estreito, e no caso plural dual, sufixo aim, representando o baixo e o alto Egito. Essa estreiteza é a da mentalidade renante e, consequentemente, de toda a nação, sendo desta forma uma limitação imposta por aquele estado de consciência oriundo do baixo nível espiritual em que vive, onde dominam ídolos, as grandes construções e monumentos, consequente orgulho nacional imposto por aquela mentalidade reinante, cuja idolatria, a materialidade e o hedonismo são as tônicas principais. Isso, na realidade, não é o país real que conhecemos da geografia e da história, mas um modelo criado pelos sábios antigos e cujas propriedades foram exacerbadas para caracterizar o mundo, plano espiritual, em que vivemos. Pois veja-se, na Bíblia, que toda vez que se vai de Canaã para o Egito, se desce, e toda vez que se sai deste último indo em direção a Canaã, sobe-se, denotando desnível espiritual. Quando a Torá metaforicamente fala que as crianças eram lançadas para a sua morte nas águas do Nilo, metaforicamente significava a assimilação dos israelitas por aquele establishment, que com o tempo as suas crianças eram mortas espiritualmente para aquela cultura e mentalidade reinantes que diferiam fundamentalmente da israelita, em que esta última teria, segundo a Bíblia, altos padrões morais. Veja-se que estamos falando do segundo nível do Pardesh, o Remes, ou metafórico, porém, mesmo no Pshat, pleno ou reto, alguns princípios são válidos. O faraó, normalmente pela sua vida de luxo, excessivamente mimado, desde tenra idade, onde todos os seus desejos eram satisfeitos, resultava em uma personalidade egocêntrica, arrogante e totalmente desprovida de qualquer resquício de compaixão ou misericórdia, retratando de forma inequívoca atributos que aqueles que escreveram a Bíblia queriam retratar e que, neste vídeo, iremos revelar com dados provenientes da própria Bíblia e de revelações metafóricas oriundas do Midrash, que a complementam. É importante, porém, notar que a nação de Israel teria sido forjada durante esse período, que na própria Torá, a nação que nasceu a partir dos filhos de Jacó, Israel, como um todo, só saiu totalmente formada durante a sua estada no Egito, sendo esta a metáfora do plano em que vivemos, retratando como um berço para a espiritualidade, onde o ser é desenvolvido até a sua inclusão como nação de Israel, em todos os seus níveis de entendimento, conforme o Pardesh. A revelação do significado do faraó pode ser alcançada quando, no momento inicial da primeira praga, o faraó, interpela Moisés, história do Midrash Rabbah Shemot, dizendo: "O rio Nilo é meu, fui eu quem o criou." Parece absurda esta declaração e considera-se à primeira vista tratar-se de um delírio do faraó, que com desmedida arrogância se colocaria na condição de um deus e que ele teria criado o rio Nilo, levando-se em consideração a declaração como uma metáfora midrástica, podemos sacar o verdadeiro significado por trás de tudo. Veja-se
que dissemos que o Nilo seria uma figura metafórica do establishment, a mentalidade reinante ou aquilo que está estabelecido no mundo egípcio, que evidentemente é forjado de certa forma por um longo período, a partir da combinação de todos os desejos de seus cidadãos. Vê-se claramente que o principal protagonista é o ego humano, que estaria por trás da criação desta mentalidade, e seria o principal guardião ou monarca de todo o Nilo, em última instância, do próprio Egito, mantendo-se com isso a sua estreiteza, como define o seu nome. A palavra em hebraico, matzah, estreito, igual a Egito. Devemos pensar também que isso se aplica ao ser individual. Com isso, estabelecemos outra definição importante, onde a figura do faraó é o nosso ego, que nos escraviza, e que o Egito é o plano escravizante em que vivemos. Vimos no segundo vídeo a jornada de Abraão, que a Id, parte ativa do nosso ego, representado por Edom ou Esau, irmão de Jacó, caracterizando o Nefesh Rabahamit, a alma animal, o ser mal dentro de nós, e que em várias profecias, começando pela de Balaão, na Parashá de Balak, Bamidbar, números 22:2 a 25:9, será julgado no final. No slide, a Bíblia hebraica em Vaikra, Levítico 17:11 e nos outros passuquins, versículos que seguem neste mesmo slide, referem-se explícita e contundentemente que a alma da carne, o nefesh, referindo-se ao corpo, está no sangue, dam em hebraico. Já expliquei isso no segundo vídeo da jornada de Abraão, onde fica claro que a alma animal está no sangue e a alma divina é a letra Aleph da palavra Adam, mostrando claramente que a palavra homem ou pessoa em hebraico Adam é formada por uma alma animal e uma alma divina, sendo esta última representada pelo Aleph, que nos caracteres numéricos do hebraico representa o número 1 do Deus único ou ser uno. Vamos entrar bem mais profundamente nisso em vídeo seguinte. Isso, na verdade, trata-se da criação de um modelo que caracteriza toda a envolvência da alma mais baixa do ser, o Nefesh, que se manifesta primordialmente nos animais, estendendo-se para o homem como pertencente ao reino animal. A ida para o Egito. A história da ida para o Egito começa com a história de José. Bereshit, Gênesis 37, de 1 a 4. Jacó morou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, quando José tinha 17 anos. Sendo pastor, ele estava com seus irmãos, com os rebanhos, e ele era um menino, e estava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, esposa de seu pai, e José contou a seu pai contos malignos sobre eles. Israel amou a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e ele fez para José um belo casaco de lã. E seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, de modo que o odiavam e não podiam falar com ele em paz. Veja-se que Israel fez para José um belo casaco de lã. Significa que com os mimos de Jacó, José criou neste último uma personalidade vaidosa, um belo casaco de lã e arrogante, e pode-se perceber certo desvio de caráter
quando traz histórias malignas sobre os seus irmãos. Veja-se que quando a Torá fala de vestimentas, está falando de nossas vestimentas da alma, tais como o pensamento, a fala e a ação. A arrogância pode ser vista em 37, de 5 a 10, que apesar de serem proféticas, revelam uma forte arrogância. E José teve um sonho e contou a seus irmãos, e eles continuaram a odiá-lo. E disse-lhes: ouça agora este sonho que tive. Eis que estávamos amarrando feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se levantou e se pôs de pé. E eis que vossos feixes o rodearam e prostraram-se ao meu feixe. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: queres reinar sobre nós ou governar-nos? E eles continuaram a odiá-lo por causa de seus sonhos e por causa de suas palavras. E ele novamente teve outro sonho, e ele o relatou a seus irmãos e disse: eis que eu tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas estavam prostrando-se a mim. E ele contou isso a seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu e disse: o que é esse sonho que você sonhou? Viremos eu, sua mãe e seus irmãos para nos prostrarmos a você para o chão? Na verdade, o ódio de seus irmãos foi alimentado pela vaidade e arrogância de José, o que resultou na traição de seus irmãos. Mas o principal fator que os impulsionou foi o comportamento de José, que acabou sendo levado para o Egito, forçado pelas circunstâncias. Veja-se que a arrogância de José na história foi exacerbada, principalmente para explicar na Torá a razão de sua ida para o Egito e posterior saída de lá no Êxodo, onde a principal tônica será a humildade.